Graças a paz, meu irmão, minha irmã. Espero que você esteja bem. Nós estamos aí na nossa série Espíritos que Controlam Sistemas. Bom, tem sido bênção. Para ser muito sincero, não é fácil falar sobre esses temas, porque são temas de profundidade, são temas que mexem com aspectos gerais, mas nós não podemos nos omitir. Eu vou falar o seguinte: se você tem gostado desse conteúdo, pode compartilhar. Faz parte do nosso de divulgar a palavra de Deus, a verdade. Essa é uma aula da nossa escola que é a escola virtual da Igreja Batista Água Viva em Colombo. Então, seja muito bem-vindo, que você possa aproveitar esse tempo e ouvir o que nós estamos buscando aprender nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. E hoje nós vamos falar sobre Nabucodonosor, o sistema do homem que se torna Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre esse padrão. E esse sistema do homem que se torna, né, se torna, entre aspas, Deus, é um orgulho estrutural, é uma engenharia cultural e é uma escatologia de poder. No tempo do fim, o anticristo vai usar de todos esses artífices que nós estamos falando, desses espíritos que controlam sistemas. Isso está por trás de qualquer sistema. A Bíblia vai dizer que o mundo, ou seja, esse sistema, jaz do maligno. Então ele já usa essas estruturas. Então a gente vai pensar com base no texto de Daniel, do livro do profeta Daniel, um dos profetas que nós chamamos de maiores na Bíblia, Daniel, do capítulo 1 a 4, vai falar muito de Nabucodonosor, apesar de que ele está aí em quase metade do livro de Daniel se fala da estrutura, da pessoa desse rei babilônio, esse rei que teve extremo poder, que teve tantas vitórias, e ele mostra uma tendência. O texto realmente mostra características de uma pessoa, né, de um rei, mas que mostram um padrão por trás desse rei. Quando a gente fala de espíritos que controlam o sistema, a gente não está falando de uma pessoa humana, mas o que incentivou, o que promoveu essas figuras humanas a criarem um modelo de sistema que ainda atua. Nabucodonosor já nem mais existe, só existe nos livros, só existe nos livros de história, mas o que ele criou, a estrutura que ele criou, ainda existe. Então, esses espíritos que dominam sistemas, o sistema, ele ainda está perpetuando, embora a figura do homem histórico já não exista. A maioria das pessoas, ela lê o livro de Daniel como uma história, o livro de Daniel, né, como uma história de fé. Mas o texto está revelando algo mais profundo, quando a gente olha para essa questão de domínio. Nós estamos vendo como se constrói um império e um domínio cultural, e um domínio mental, e um domínio de identidade. A Babilônia, ela conseguiu, dentro dos seus esforços de avanço, dominar e controlar a cultura da época, ela conseguiu dominar e controlar e mudar a identidade das pessoas, ela conseguiu controlar e modelar a mente das pessoas que começaram a fazer parte de seu império, o seu projeto de poder. Porque os espíritos que controlam sistemas, eles têm um projeto de poder, uma construção de um projeto de poder. E quando a gente olha, por exemplo, alguns elementos do livro de Daniel, a gente vê como funciona essas estruturas, esses projetos de poder. O modus operandi desses espíritos que dominam os sistemas. E quando a gente pode pensar aqui, esse sistema pode ser um sistema religioso, pode ser um sistema corporativo, pode ser um sistema político, como o capitalismo, o socialismo, o comunismo ou qualquer um outro, pode ser partidos políticos, pode ser a instrução, o modelo de uma empresa, organizações religiosas de uma forma geral, esses espíritos que
controlam o sistema, eles estão por trás de toda a estrutura de poder. Então, Daniel, capítulo 1, vai falar do início desse sistema. Ele vai falar que quando a Babilônia ela conquistava uma nação, quando foi com Judá, quando eles quebraram a cidade de Judá, eles conquistavam as nações, não era só sobre Judá, eram todas as outras nações. O que eles faziam? Eles selecionavam os jovens que consideravam-se na época a elite cultural. Eles pegavam os jovens, no caso de Judá, muitos jovens, entre eles Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, nomes esses dados pela Babilônia a eles, né? Daniel depois foi chamado de Belsazar, e ele pegava a elite. Então esse projeto de poder, ele começa a criar mecanismos. Eu vou dizer que muitos comandos aí, eles começam a aliciar jovens com potenciais. Isso é o espírito de Nabucodonosor. Então ele começa a olhar para algumas pessoas e criar uma elite intelectual. Eles ensinam uma língua, no caso da Babilônia, né? Controle de narrativa, já falamos. Parece a mesma coisa, mas não é. Eles ensinam a língua natural deles. Aqui eu não estou falando de uma língua idiomática, mas eles ensinam uma língua pragmática, para falarem a mesma coisa. Eles estabelecem uma comunicação com esse grupo. O espírito de Nabucodonosor, ele pega as pessoas e transforma essas pessoas conforme os seus valores para os seus próprios interesses. E ele usa para isso aspectos de cultura, ele usa para isso aspectos de graduação, ele usa para isso aspectos de promoção intelectual. Então, esse espírito de Nabucodonosor, que visa o quê? O início de o domínio de um sistema, ele começa a modelar jovens. É o que está acontecendo em muitos lugares. Os jovens estão sendo modelados. Eles estão aprendendo uma linguagem que é uma linguagem muito diferente da geração X, dos baby boomers ou mesmo da geração Y. Então, hoje nós podemos ver que os jovens, esse sistema de Nabucodonosor, esse sistema aí, esse espírito de Nabucodonosor está influenciando os jovens, assim como foi lá na Babilônia com Judá. Aí ele, no caso deles lá, ele mudou os nomes, né? No caso de Daniel foi chamado de Belsazar, os outros, Ananias, foi chamado com outros nomes. Então, esse espírito de Nabucodonosor começa a mexer com o quê? Com a identidade. Você já não é mais o que você era. O projeto babilônico, o projeto de Nabucodonosor é fazer o seguinte: a sua identidade agora, você pode mudar essa identidade. O seu eu aí, a Babilônia muda o seu eu. É uma transformação identitária. Essa mudança de nomes, né? Ela começa numa transformação identitária. Você vê algo semelhante acontecendo? As pessoas, elas tendo essas mudanças identitárias, isso é o sistema que está controlando, está sendo controlado. Então, esse espírito que controla o sistema, ele muda, então, primeiro, né? Ele seleciona os jovens, começa com os jovens, com as crianças, aí vai mudando as identidades dela, destruindo a sua identidade espiritual, destruindo a sua identidade moral e dando a essas pessoas identidades paradoxais, muitas vezes fragmentadas. E aí, no caso da Babilônia com Judá, ele mudou até a alimentação. Os judeus, o povo que morava em Judá tinha prescrições alimentares. Chegou na Babilônia, aqui é tudo liberado. Então, as distorções com relação a isso, a dieta, a dependência do sistema, a formatação, as pessoas começam a criar um formato, as pessoas, hoje, a gente vê que a modelação social ela é grande. A Babilônia vai dizer o seguinte: come rápido aí o fast food, a mesa já não existe. A mesa onde os relacionamentos eram estabelecidos já não existe mais. A Babilônia vai moldando o sistema. Será que nós estamos passando por isso agora? A Babilônia, ela não queria escravos, tá bom? O Egito queria escravos.
A Babilônia não queria escravos. A Babilônia queria de gente que agisse como se fosse babilônico. A Babilônia queria transformar, a transformação de pessoas à semelhança dela. Então, isso aqui é muito mais complexo. É transformação de pessoas à semelhança do projeto de estrutura de poder. Então, as pessoas começam a pensar como se fossem dessa estrutura. Eu sou, entre aspas, né, judeu, no caso, mas eu vou para a Babilônia e me transformo em uma pessoa que pensa como a Babilônia. É a padronização do pensamento. A Babilônia fazia isso. Então, a primeira questão é a modelação. Modela os jovens, muda a dieta, muda a linguagem, muda a identidade, e aqui eles já não são mais as mesmas pessoas. Depois ele usa esse espírito de Nabucodonosor, ele usa a imposição. Ele cria, nesse caso, o contexto de Daniel, ele criou uma estátua, um símbolo ideológico. A estátua, todo mundo tinha que dobrar o joelho à estátua. No caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a fornalha quente, porque quem não se prostra diante da estátua ideológica desse projeto de Nabucodonosor é fritado, é cancelado. Será que está acontecendo isso agora? Lá naquele caso era a fornalha quente, agora já não é mais isso, né? Agora são adjetivos depreciativos, é o congelamento social e tantas coisas. Mas esse espírito de Nabucodonosor, ele cria uma estátua ideológica. Nabucodonosor criou uma estátua dele e falou que quem não se prostrasse, ou seja, quem não pensasse igual, sofreria problemas. Se você não pensar igual a todos os que estão debaixo desse mecanismo, você vai ter problemas. Você vai ser excluído, você vai ser perseguido, você vai ser considerado um pária social, uma pessoa nojenta, uma pessoa preconceituosa. Então, Nabucodonosor, ele criou uma estátua ideológica. E aí ele também criou um mecanismo emocional, uma música que influenciou uma tendência. Nabucodonosor usou uma música obrigatória, a Babilônia tinha os seus sons, a sua arte, a sua cultura, e ela vai promovendo a disseminação de valores que lembra da estátua ideológica. Então tem a estátua que é uma obrigatoriedade, mas a música, os modelos, a arte, os cenários vão levando as pessoas a se tornarem cidadãos do mundo, cidadãos desse mundo. E aí, depois de tudo isso, vem a adoração obrigatória. Você é obrigado a aceitar. Você é obrigado. Você não pode mais dizer o seu ponto de vista. As democracias acabaram. A democracia é o teu direito de falar o que você quiser sobre qualquer assunto. As democracias acabam. Quando o espírito de Nabucodonosor vem, por mais que seja um lugar que se diz democrático, você não pode mais dar a sua opinião. E aí a gente vê em Daniel 4, né? A gente viu Daniel 1, Daniel 3, a gente vai ver em Daniel 4 o colapso. Nabucodonosor diz: eu construirei meu poder para a minha glória. Esse é o ponto máximo do sistema. O sistema, ele é de autoria própria. Ele vai falar que agora é regra, não tem mais exceção. Não, exceções não são toleradas. Autonomia absoluta. De quem? Do sistema. Você passa a ser alguém totalmente controlado por um sistema. É isso que o espírito de Nabucodonosor quer. Tirar a sua capacidade de ser livre, de exercer liberdade. Ele quer transformar todo mundo na mesma categoria. Todas as pessoas se transformando na mesma categoria. Isso significa, por exemplo, que a meritocracia, se você trabalha mais ou menos, não importa. Todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai fazer igual. Você vai ser igual a todas as pessoas. Não, se você estudou mais ou menos, chega um problema, a métrica é essa. Você só pode fazer isso, você só pode fazer isso, você só pode fazer dessa forma. E aí, esse sistema, tá? Ele vai dizer o seguinte: não, o Estado é laico, e de fato concordo com a laicidade do Estado, mas esse sistema transforma o Estado em um Deus.
Então, o Estado se transforma em Deus. A glória fica centrada no homem, na pessoa estatal, no projeto de poder, no líder religioso. Aquela pessoa é inquestionável. Ela se transforma em alguém que qualquer pessoa falar alguma coisa, ela pode ser presa, ela se transforma em um rebelde, ela se transforma em qualquer coisa, porque se perdeu a condição de falar contra o sistema. Falar contra esse sistema, você pode até apodrecer em uma cadeia. Você não pode fazer nenhum movimento que o sistema não queira, é porque os algoritmos já vão detectar e você pode ser considerado um terrorista porque você fala, porque você não pensa igual. Você pode ir para a cadeia, você pode ter os seus direitos cassados porque o sistema passa a ser um Deus. Será que isso está acontecendo por aí? Então, esse sistema, ele faz o quê? Ele foca a sua glória em uma personalidade, uma pessoa, em uma instituição. Isso não é só castigo. Quem, quem vai contra não é só castigo. Ela mostra, ela se torna alguém que não faz parte. Ela é levada para fora. É, e isso mostra a natureza desse sistema que é baseada no orgulho. A estrutura do poder do espírito de Nabucodonosor não é só sobre ser um rei, como foi no caso do Nabucodonosor. É sobre ser um modelo de poder que se repete na história. Poder inquestionável. Seja estatal, seja religioso, seja corporativo, seja judiciário. Ninguém pode falar contra aquela pessoa. Se você fala contra aquela pessoa, você vai para a fornalha quente. Você perde tudo. E quais são os pilares fundamentação desse espírito de Nabucodonosor? Primeiro, controle da formação da cultura. A educação passa a ser modelada pelo sistema, pelo espírito de Nabucodonosor. Quem forma a mente governa o futuro. Será que, né? Fica a dica. A redefinição de identidade. Se você perde quem você é, você aceita qualquer sistema. Então, primeiro, isso é um modelo, tá? Então, primeira coisa, você controla a formação cultural. Depois, você redefine a questão da identidade, porque se você controla quem a pessoa é, ela aceita qualquer sistema. Ah, não. Se você controla e define ideologicamente quem a pessoa é, ela vai aceitar esse sistema. Terceiro, a centralização do poder. Tudo converge para uma figura, para uma estrutura, para uma pessoa, para um poder, para um modelo econômico, para um tipo de pessoa, para um líder. O 4, a substituição de Deus. Esse espírito de Nabucodonosor diz que Deus ele não precisa ser negado, só não precisa ser relevante. Esse espírito de Nabucodonosor tira Deus. Ele vai começar a dizer, por exemplo, que fundamentar fundamentar, por exemplo, a moral de um país em um livro sagrado, esse é um grande problema. Ele tira Deus de lado. O padrão histórico desse esse espírito de Nabucodonosor. Esse modelo reaparece sempre. Impérios antigos tiveram isso, tá? Domínio cultural. Se você vê isso, é o espírito de Nabucodonosor. Regimes ideológicos, a reprogramação social. Você reprograma a moralidade social. Sistemas modernos, influência psicológica, digital. O método evoluiu, o espírito é o mesmo. Hoje nós vemos aí esse método acontecendo, ele evoluiu, mas o espírito é o mesmo. Não é teoria, está acontecendo. Você vê quando isso? Quando você vê que o sucesso substitui a dependência de Deus. Eu tenho visto igrejas, por exemplo, dizer assim: olha, vem aqui, aprende com a gente, faça a sua igreja crescer a partir do nosso modelo de crescimento. Isso é o espírito de Nabucodonosor. O sucesso substitui a dependência de Deus. A identidade, ela é definida por desempenho ou por questões culturais. O que antes formava identidade, padrões biológicos, padrões familiares, hoje não. Hoje é por
questões emocionais. A identidade do você define identidade por questões emocionais, por aspectos de sensação, emoção. Antigamente não. É a questão de formação de identidade estava relacionada a questões biológicas, as questões sociais. Hoje não. Hoje você vê diferente. A cultura molda mais do que a palavra. Então, o lugar, às vezes, a cultura do lugar fala mais do que. Tem, no caso de igrejas, né, esse espírito trabalhando nas igrejas, a cultura do ambiente fala mais do que a palavra de Deus. E esse espírito vai fazer o seguinte: líderes se tornam o centro e não servos. Se você está vendo essa estrutura, você tem um partido, um projeto político em que existe um líder que define isso, pode estar por definição desse espírito que está manipulando, que está promovendo um sistema. Agora eu quero dizer o seguinte, uma leitura meio escatológica disso, com base em Daniel 2 e Daniel 7. Os impérios, eles são progressivos. O que aconteceu lá foi aumentando e melhorando até agora. E apontam para um sistema final. Qual vai ser o sistema final? O sistema do anticristo. William Hendrickson, ele fala o seguinte, os reinos culminam em uma forma final do poder humano que se opõe a Deus, que vai ser manifesto no tempo do anticristo. Isso significa que Nabucodonosor, embora tenha morrido, o sistema dele não acabou. A Babilônia foi o modelo inicial. Os impérios seguintes foram refinando isso. Hoje nós estamos vendo o sistema final, a consolidação. O sistema de hoje é a consolidação do que começou na Babilônia. O fim não será um caos, será um sistema altamente organizado sem Deus, sem os valores de Deus. E é obviamente que isso é um caos. Mas para muitos não é um caos. Você não identifica isso olhando o mundo, mas olhando para você, olhando para as estruturas. Nós precisamos entender o seguinte: Deus não derrubou Nabucodonosor no auge. Ele derrubou quando achou que ele não precisava. Nabucodonosor foi derrubado quando ele achou que não precisava mais de Deus. Esse aqui é um ponto crítico. Se você está assimilando essa cultura na sua vida, em algum contexto vai haver uma queda, como houve com Nabucodonosor. E preste atenção, os sistemas estão se programando, esse espírito que modela sistema está agindo hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha os olhos abertos. Essa série de mensagens, essa série de estudos, visa mostrar para você que as coisas estão acontecendo a olhos nus. E não estão acontecendo nós estamos vendo isso. Agora, a palavra de Deus diz, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe.